Essa aula de artes de hoje, ela é referente ao dia de ontem, tá certo? E nós iremos continuar falando sobre fotografia, que é a unidade 1 do livro de artes. A primeira unidade fala sobre um novo modo de ver, que fala sobre a fotografia. Na aula passada eu havia explicado o assunto e defini duas propostas de trabalho para vocês. E que era fazer duas fotos. Era que vocês fizessem duas fotos. Do ambiente de sua casa. Tiveram alunos que seguiram as orientações, mas teve aluno que só fez uma foto. São duas fotos. Inclusive teve uma aluna que fez uma foto muito bonita. E a aula de hoje é a continuação. A partir da aula de hoje nós estaremos fazendo um concurso de fotografia. E eu quero dizer aqui nessa aula, para que vocês possam aprimorar ainda mais o modo com que vocês irão fotografar as futuras fotos de vocês. Que fique claro que não é uma aula de fotografia, é uma aula sobre fotografia. Então, o que eu vou apresentar aqui não é uma exigência, é apenas para você aprimorar mais o seu modo de tirar foto, ok? E como nós teremos um concurso de fotografia, que já vou falar mais adiante, então quando eu for avaliar as fotografias para escolher a vencedora, já que é um concurso, eu vou focar nesses pontos, que é o foco, o enquadramento, a nitidez, que é aquela foto em que você usa a luz para deixar a sua foto bem nítida, não é aquela foto escura. E finalmente a perspectiva, de fotografia. O que é a perspectiva de fotografia? É quando você visualiza o objeto que você vai fotografar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Eu fiz uma fotografia para mostrar para vocês as várias perspectivas de fotografia. Aí eu usei todos esses elementos aqui, ó, o foco, o enquadramento, a nitidez, e eu vou falar o que é a perspectiva fotográfica. Então eu fotografei aqui um tabuleiro de xadrez. E o que seria a perspectiva fotográfica? É que você tem uma série de possibilidades para, olhando aquilo que você quer fotografar, escolher qual é a posição que você vai adotar para fazer a fotografia. E eu tirei em várias posições a fotografia desse tabuleiro aqui. Então veja lá, ó. Veja que eu usei nessa primeira foto aqui o foco. O que seria o foco? Comparado ao nosso corpo humano, as câmeras fotográficas elas são comparadas ao olho humano. Por exemplo, quando nós estamos olhando para um objeto, aquilo que nós estamos olhando é o que está em foco. A mesma coisa funciona com a câmera. É como se eu pedisse para a lente da câmera, por exemplo, olhar para essa pedra aqui, ó. É por isso que ela que está em foco. Veja como a caneca lá atrás está desfocada, está fora do foco. Veja como essa pedra aqui, que é a torre, que é a peça que está
bem próxima da lente, mas ela está desfocada, porque o foco está aqui, no rei da peça branca. Agora eu vou mudar o foco para o rei da peça preta aqui, olha. Viram como ele está focado agora? É ele que está no foco. E olha como o rei e a rainha das peças brancas estão desfocados. Então, é isso que é o foco. Vejam aqui, ó, novamente, eu ampliei mais a visão, ou seja, dei um passo mais atrás, mas eu foquei aqui nessa parte aqui da peça branca, no rei e na rainha, e na outra foto eu já desviei o foco aqui, ó, para o rei da peça preta. Vejam aqui, ó, que agora eu foquei no peão e na torre, que estão aqui próximo da lente da câmera. Olha outra perspectiva de foto. Eu tirei aqui nessa posição. E é uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Outra posição, de cima para baixo. Vejam que nessa foto todo o tabuleiro está focado. É como se eu tivesse pedido para a lente da câmera olhar todo o tabuleiro. Agora vejam essa foto aqui, ó. Apenas as pedras, as peças brancas estão em foco. Algumas peças pretas não estão no foco. Agora eu vou inverter o foco. Vejam aí, ó. Viram? Agora todas as peças pretas estão no foco e as peças brancas estão desfocadas. Vejam aqui, ó. O tabuleiro visto de cima. Isso que eu chamo de perspectiva de fotografia. Veja essa foto aqui. Aonde é que está o foco? O foco está no tabuleiro. É por isso que o tabuleiro está focado, está aparecendo bem, de forma bem nítida. Aqui, ó, a nitidez é quando ele aparece mesmo bem claro. E a caneca está desfocada. Veja que agora eu vou mudar o foco lá para a caneca. Viram como a caneca ficou no foco e o tabuleiro que está aqui na frente da câmera ficou desfocado? Se eu fizesse uma pergunta para vocês, de que é essa fotografia? É da caneca, porque é ela que está no foco, não é do tabuleiro. Diferente dessa outra foto aqui, ó. A foto foi feita do tabuleiro, porque é ele que está em foco. É ele que está enquadrado. Vejam lá, ó. Viram a diferença? Foto da caneca, foto do tabuleiro. A mesma posição, eu só mudei o foco. Veja aqui, ó. Essa foto aqui ela está linda, porque ela está toda enquadrada. E todas as peças brancas estão em foco e as peças pretas estão desfocadas. Agora eu fiz o contrário, eu mudei, eu trouxe o foco para as pedras pretas. Observem aí, ó, fiquem atentos. Viram? As peças pretas estão em foco e todas as peças brancas estão desfocadas. Isso que a fotografia nos permite fazer. Então tudo isso que eu mostrei com o tabuleiro de xadrez é o que no concurso de fotografia eu vou analisar. Vejam aqui, ó. O foco, o enquadramento, a nitidez e a perspectiva de fotografia. Se eu fosse escolher de todas essas fotos aqui, se eu fosse escolher uma, eu fiz várias, como vocês viram, e a perspectiva de fotografia, ela possibilita isso. Você tira várias fotos e depois você vai escolher aquela que você achou melhor, que está no foco, o foco que tem o foco que você queria, que está enquadrado do jeito que você queria e que está bem nítido, não está escuro. Se eu fosse escolher, para mim, uma foto, seria essa daqui. Porque mesmo que eu tenha um elemento lá atrás, mas está focado o que eu queria que fosse focado, que é o tabuleiro de xadrez. Ou eu poderia escolher essa daqui, dando ênfase para as peças brancas, ou essa daqui dando ênfase para as peças pretas. É isso que repetindo, a perspectiva de fotografia nos permite fazer uma fotografia em várias posições,
e depois poder escolher aquela que você achou melhor. É isso que todos os fotógrafos fazem. Eles tiram várias fotos para escolher uma. E vocês vão ter que fazer isso para o concurso, que é aqui, olha. O concurso vai ter o nome do tema que estamos estudando, que é um novo modo de ver, que é a fotografia. E eu já vou lançar aqui, concurso de fotografia. E esse concurso de fotografia, ele vai abranger três elementos. Três temas. Que temas são esses? É fotos de seres inanimados. Esses seres inanimados são os seres não vivos. Já vou explicar nesse círculo aqui o que vem a ser. Tudo aquilo que não tem vida, que são seres animados, é um desses temas. O segundo tema, seres vivos, na categoria vegetal, as plantas de um modo geral. E o 3, seres vivos na categoria animal, tá? Então são esses 3 temas: seres não vivos, seres vivos na categoria vegetal e seres vivos na categoria animal. O concurso de fotografia vai se dar nesses 3 temas. Eu vou explicar aqui nesse círculo o que são cada um desses temas, tá? Então, existem aí seres não vivos, que são as coisas, objetos, brinquedos, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Objetos, brinquedos, coisas em geral, ou seja, tudo que não tem vida é o primeiro tema, tá? Eu vou mostrar aqui no meu exemplo. Se eu tivesse concorrendo no concurso, vejo aqui, ó. Eu tenho aqui um instrumento de percussão do meu filho, que ele faz capoeira. É um objeto inanimado. E nessa outra foto aqui, eu tenho 2 garrafas de bebidas. Veja como a imagem está bem nítida. As 2 garrafas estão em foco, porque como eu não quero mostrar o fundo, é por isso que eles estão desfocados. Está bem nítida, eu tenho essa perspectiva aí muito boa. Já lá para outra aqui, ó, veja que ela está bem clara, bem nítida. Então, quando eu falo lá para vocês que o primeiro tema são seres não vivos, é esse tipo de coisas, objetos, brinquedos. Inclusive teve uma aluna que na primeira tarefa, que a primeira tarefa era vocês, essa daqui, ó, que era fazer 2 fotos do ambiente de casa. Aí teve uma aluna que fez uma foto muito bonita de um brinquedo dela, ficou muito legal. O segundo, vamos lá para o segundo tema. Tem os seres vivos. Seres vivos
que é sobre os seres vivos. E os seres vivos se dividem em dois grandes reinos: o reino vegetal e o reino animal. Então, na segunda etapa aqui, segundo tema, vai falar, vocês vão tirar foto de vegetais, que são as plantas, ou parte das plantas, que pode ser só a flor, folha, pode ser só o fruto, ou pode ser um jardim, pode ser um buquê de flores, pode ser legumes, que são vegetais, legumes. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto que eu fiz. Vejam aqui, ó. Eu usei a técnica, veja que todas as fotos estão claras. Vou mostrar aqui para vocês essa flor aqui, ó. Vejam que eu usei todas aquelas técnicas que eu falei para vocês. Como eu quis tirar a foto da flor, então eu foquei na flor, e veja como as folhas do lado ficaram desfocadas. Viram como ela ficou mais clara, mais evidente? A mesma situação eu tenho aqui, ó, no mamão. Veja que o mamão está em foco, o mamão e o tronco do mamoeiro, ó. Já lá ao fundo, aquelas outras, a folhagem lá, que para mim não fazia, não tem importância, então eu desfoquei e foquei só na fruta. Eu tenho aqui, ó, toda a fotografia focada, que é a árvore do jambeiro morto do vizinho. Veja que até os telhados aparecem, ó. E aqui também eu usei a focagem, o foco, para focalizar somente nessa planta aqui, com as flores amarelas, e o fundo, lá o fundo de casa, ficou desfocado. Então, quando eu falo aqui para vocês que o segundo tema é sobre vegetais, é tudo que envolve os vegetais, as plantas, flores, frutos, o buquê, jardim, legumes. Tem vegetal, esse é o segundo tema. E o terceiro tema aqui, ó, é o reino animal. E aqui o ser humano, nós pertencemos ao reino do animal. Se vocês quiserem fotografar uma pessoa, ele entra aqui, as pessoas. Pode ser animais de estimação. Se você tem cachorro, gato, porco, pode ser. E também pode ser animais silvestres. O que são os animais silvestres? São aqueles animais que não são de estimação. Por exemplo, como eu não tenho animal de estimação, a fotografia que eu fiz para dar o exemplo para vocês do terceiro tema, que é animais, eu fotografei aqui, ó, os meus visitantes da manhã e da tarde. Tem aqui esse passarinho, é um macho, mas tem a fêmea que não está com ele aqui na foto, que todas as manhãs e todas as tardes ele vem comer jabuticaba aqui atrás de casa. Ou seja, tanto esse quanto esse daqui, o beija-flor, que me visita toda hora, ele está visitando aqui o jardim de casa. Aí são animais silvestres, porque eles não são animais de estimação, mas ele está na terceira categoria, que é sobre os animais. Então, viram como está totalmente no foco? Eu esperei um momento em que ele pousasse no galho,
Ele até colocou a língua para fora aqui, ó, lambendo as últimas gotas do néctar que ele acabou de sugar da flor. E como o fundo está todo desfocado. Então, o concurso de fotografia, ele vai abranger essas 3 etapas aqui, ó. Vai abranger essas 3 etapas. Deixa eu colocar uma cor aqui diferente. Vai abranger essas 3 etapas aqui. E vocês irão fazer atenção, são 2 fotografias de cada tema. Veja que eu fiz 2 fotografias do tema sobre seres não vivos. Eu fiz 2 fotografias do tema sobre animais. E apesar de eu ter feito 4 fotografias, mas são 2. Se eu fosse escolher aqui entre essa daqui, eu ia escolher essa flor aqui e esse fruto. Mas são 2 de cada. Esse primeiro momento aqui, que é a tarefa da aula de artes de hoje, ainda não é valendo para o concurso. Eu apenas vou querer ver na foto de vocês, que vocês irão fazer 6 fotos, sendo 2 de seres não vivos, 2 de vegetais, 2 de animais. Qual de vocês está conseguindo atender a esses elementos da fotografia aqui, ó? O foco, o enquadramento, a nitidez, a perspectiva fotográfica. Só depois que eu tiver dado todas essas orientações para vocês, é que eu vou lançar o concurso. E por ser um concurso, vai ter prêmio para o vencedor, tá? Então assistam esse vídeo, sigam todas as orientações, vejam que, como eu falei, essa aula de hoje é referente ao dia de ontem. Então, quando for no dia 9, será o prazo final para essas 6 fotos que eu estou pedindo hoje, tá? Ou seja, quem não enviar até o dia 9 não precisa enviar mais, porque já perdeu essa segunda etapa. A primeira etapa foi aquela da aula passada. Aí quando for lá no dia 9, eu vou receber essas fotos de vocês, essas 6 fotos, e já vou dar abertura para o concurso de fotografia, tá certo?